Pare agora e pense. Como será o mundo no ano de 2119? Será que daqui a alguns anos teremos mesmo carros voadores como sonhavam os cientistas do passado? Qual será o futuro dos celulares, dos computadores ou da internet? Será que finalmente vamos poder nos teletransportar para a Lua? Vamos conseguir povoar Marte? Essas perguntas não são muito simples de responder, não é? Porém, esse tipo de costume imaginativo não é uma exclusividade da nossa época e já acontecia desde os princípios dos tempos. No passado, algumas pessoas com uma confiança invejável fizeram previsões que estão realmente se cumprindo em nossos dias. Muitas dessas previsões feitas alcançaram um grau de detalhamento sobre as tecnologias atuais tão grandes que é como se aqueles escritores tivessem viajado para nossos dias a fim de descrever o que eles estavam vendo literalmente. É realmente impressionante. Para saber um pouco mais sobre essas previsões e a maneira como se concretizaram, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é de extrema importância que você se inscreva no Messenger do canal Megavídeo. Ao fazer isso, você recebe nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui abaixo, na descrição. Em 1902, a revista norte-americana Popular Mechanics foi lançada com previsões fantásticas de como seriam os anos 2000. Como nos filmes, as apostas apresentaram mais erros do que acertos. Erros que, na visão atual, podem ser vistos como muito divertidos. Afinal, atualmente não estamos nos locomovendo com mochilas voadoras, nem possuímos empregadas domésticas androides, como previu a revista. Pelo menos, não ainda. Na primeira metade do século XX, uma parte considerável de futuristas, escritores de ficção científicas e outros também tentaram prever como a vida poderia ser no ano 2000 e adiante. Muitos daqueles conceitos tiveram um grande impacto na imaginação do público em geral, que se mostrava entusiasmado com as possibilidades reais de tudo aquilo realmente se concretizar algum dia. Muitas pessoas assumem que nossos progressos em relação a tais previsões caminham a passos lentos e, às vezes, com razão. No século passado, por exemplo, muitos filmes e livros retratavam o século XXI como uma completa revolução na história do planeta e na trajetória humana. Baseando-se em dados científicos, parece que muito disso realmente aconteceu. Nos últimos 50 anos, o mundo evoluiu bem mais que em milênios de existência que ficaram para trás. Porém, mesmo que o desenvolvimento científico seja evidente, ainda não temos máquinas de teletransporte ou carros voadores como muitos desses filmes e livros previam. No entanto, é possível dizer que o futuro, esse digno de ficção científica interpretado na imaginação de pessoas do passado, já está entre nós. Convivemos com ele diariamente. O smartphone, por exemplo, um instrumento de uso pessoal que, além de multifuncional, pode ser transportado no bolso, já havia sido previsto por um cientista e inventor muito famoso chamado Nikola Tesla, que viveu durante o final do século XIX e primeira metade do século XX. Nikola Tesla influenciou de forma incomparável a engenharia mecânica e a eletromagnética com suas descobertas e invenções arrojadas. Inclusive, podemos aderir a ele a invenção do rádio, uma máquina que na época era bem diferente do que estamos acostumados. Mas não foram apenas as contribuições científicas de Tesla que garantiram a ele prestígio e reconhecimento durante todo esse tempo. O cientista era também considerado um visionário e otimista que gostava de fazer previsões relacionadas com o futuro da humanidade. Os smartphones atualmente guiam o nosso dia a dia. Com ele, podemos controlar os eletrodomésticos, acessar a internet, chamar táxi, assistir filmes e conversar com pessoas que se encontram do outro lado do planeta. Mas não foi sempre assim. Um século atrás, parecia mais como ficção científica do que como algo real. Porém, Tesla, com todo o seu otimismo, disse no ano de 1926, durante entrevista à revista americana Collier's,
que o homem poderia levar seu telefone no bolso, comunicar-se instantaneamente com outras pessoas, ver e ouvir as cerimônias de inauguração, assistir às finais de beisebol, escutar música, além de presenciar eventos ao vivo como se estivessem lá. Porém, a realidade não era assim na época do inventor. Tesla descreveu um telefone móvel capaz de transmitir vídeo e áudio no momento em que o telefone rígido mal havia sido inventado. Naquela época, apenas o telefone fixo desenvolvido por Alexandre Graham Bell realmente existia, criado no ano de 1876. Não foi até 1973, quando o engenheiro Martin Cooper da Motorola apresentou seu primeiro telefone verdadeiramente móvel. Já o primeiro serviço de telefonia móvel só apareceria 10 anos depois, em 1983. Já aquilo que chamamos de smartphone, ou telefone inteligente, só foi lançado em 1994, chamado de IBM Simon. Porém, a verdadeira revolução viria apenas anos depois com o lançamento da Apple em 2007, que revolucionou o smartphone anterior e deu a ele características únicas. Tesla acertou em cheio com suas predições, fazendo isso com um detalhamento simplesmente assustador. Além de dizer que a comunicação seria feita instantaneamente a partir de um simples equipamento de bolso, como ele mesmo chamou, Tesla também disse que no futuro os aviões voariam sem pilotos, guiados a partir do solo por ondas de rádio, algo que hoje conhecemos pelo nome de drones. Disse também que grandes quantidades de energia seriam transmitidas através de dispositivos sem fio para várias pessoas localmente próximas. E isso soa semelhante ao nosso Wi-Fi. Além disso, frisou que terremotos, que dificilmente se ouviam relatos em sua época, seriam cada vez mais frequentes e desastrosos. Para Nikola Tesla, tudo era uma questão de como vemos as coisas. Ele disse no fim da entrevista à revista Collier's: "Meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos desse núcleo, mas sei que ele existe." Outra história de predição tem a ver com o naufrágio do Titanic, caso que, inclusive, inspirou um dos filmes mais famosos de toda a história do cinema mundial. A verdade é que todo mundo conhece a história desse navio que naufragou em sua viagem de inauguração e acabou levando junto a vida de milhares de pessoas que infelizmente estavam no lugar errado e na hora errada. Porém, o que poucos conhecem é a assombrosa coincidência entre o naufrágio real do Titanic e a história de um romance lançado 14 anos antes do acidente naval. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson lançou um livro chamado Futilidade ou Naufrágio do Titã, e narrava a história de um navio transatlântico chamado Titã, comandado por um capitão chamado Smith. O navio então colidia com um iceberg e afundava em pleno Atlântico Norte, em uma fria noite de 14 de abril. Na época de seu lançamento, o livro não ganhou muita atenção da mídia em geral e não trouxe muita notoriedade para seu autor. No entanto, após a morte de Morgan Robertson, que aconteceu 3 anos depois do desastre real, começaram a prestar mais atenção na obra e viram bastante similaridade com o Titanic, até mesmo no nome, Titã. Assim como no livro, o Titanic também afundou em uma noite fria de 14 de abril e também estava sendo guiado pelo capitão Edward Smith, além de, é claro, de ter colidido com um iceberg e a submergir nas águas geladas do Atlântico Norte. Além disso, no romance, o navio também era considerado insubmergível. Tinha 2 orquestras a bordo e um número mínimo de botes salva-vidas. As dimensões, a capacidade de passageiros e a velocidade também eram muito semelhantes ao Titanic da vida real. Completamente bizarro, não? Não há uma explicação convincente para tantas coincidências. O Titanic só começaria a ser construído em 1909, bem depois de Robertson já ter escrito e publicado seu livro. Ou seja, Robert escreveu tudo bem antes do Titanic começar a ser construído. Ou Robertson era um profeta ao estilo mais clássico possível,
Ou tudo não passou de uma grande coincidência mesmo? O que, aliás, seria uma explicação bem mais simples. O que pensar sobre isso? Coincidência, presságio ou a vida imitando a arte? Não podemos ter certeza, nem dá para saber se o próprio escritor tinha noção disso. Afinal, ele faleceu pouco depois do acidente com o transatlântico real ter acontecido. Apenas o tempo pode dizer se todas as outras predições de que falamos nesse vídeo vão mesmo acontecer. Mas se de fato ocorrer, esperamos ainda estar aqui para presenciar esses momentos únicos.